Hoje a nossa conversa é com o professor Washington Brandão, docente da Universidade Federal do Amapá, com graduação, mestrado, doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Pará. Eu me chamo Washington Brandão, sou psicólogo, sou paraense e resido aqui no estado do Amapá, em Macapá, desde 2004, né, onde exerço função de docência e técnico psicólogo em algumas instituições da trajetória de percurso profissional. A partir de 2015, nós iniciamos um trabalho com a finalização de um estudo, né, que teve como consequência a minha tese de doutorado sobre o suicídio aqui no Amapá. Nós iniciamos um trabalho junto à Universidade Federal, eu sou servidor da Universidade Federal do Amapá, trabalho sobre a prevenção do suicídio, né? Com a apresentação da tese, nós verificamos que, a partir dali, teriam muitas possibilidades de produção de pesquisa, produção científica e produção também de ações assistenciais, ações de cuidado humano, né, voltadas para a constituição ou a construção de tecnologias de cuidado humano. E a primeira ação que nós tivemos foi de criar um projeto de extensão na universidade, denominado Laboratório de Atenção à Crise Suicida, que desde aquele ano, né, vem produzindo de maneira prioritária ações de cuidado humano. Tá? Nesse projeto fazem parte, junto comigo, cerca de 15 psicólogos, né, voluntários, que aderiram à ideia de criar novas condições favorecedoras para a prevenção do suicídio. A gente fala nova porque, em 2004, não existia nada em relação a dispositivos que pudessem estar sensíveis a essa tecnologia de cuidado, né? Os CAPs já existiam, né? CAPs-I, CAPs transtorno mental, CAPs álcool e droga, existiam em alguma medida, mas não tinha uma ação voltada para essa demanda. Tá? E aí nós criamos duas modalidades de atendimento. Foi o atendimento em grupo e individual. O atendimento individual, aquele modelo mais clássico de que a pessoa é assistida a partir da entrada que ela dá na sua emergência, né? Os colegas começaram a encaminhar, e a partir da demanda espontânea, quando elas começaram a conhecer o trabalho, foi sendo divulgado nas redes sociais, e nós iniciamos esse processo de cuidado também na perspectiva de grupos de prevenção, né, e grupos de pós-venção. É importante notar que, inicialmente, as instituições que abraçaram essa ideia de receber esse tipo de ação de cuidado humano foram instituições religiosas, né, igrejas católicas, evangélicas e de outras vertentes. Né? Nós íamos até instituições, sensibilizávamos os gestores e eles abriam as portas para realizarmos esse tipo de ação. E até hoje é assim. Então, nós já vamos, agora estamos em 2004, cerca de 9 anos, né, de atividade, sempre numa crescente. Iniciamos em um local apenas, tá? Depois foi se ampliando para demais locais. A escolha dos locais, elas foram de maneira assim básica em função de alguns dados epidemiológicos, casos de suicídio aqui na cidade de Macapá e no Amapá, principalmente aqui na capital, Macapá, os bairros que tinham mais frequência de casos, né? E aí nós montamos um conjunto de contato que nós chamamos de micro-rede de atenção à crise suicida, tá? E criamos esse serviço em alguns bairros. Chegou um momento que nós tínhamos 6 grupos em 6 diferentes bairros, tá? No início, ali, 2010, por aí, quando estava bem
bem, bem potencializado o serviço. Tá? Então, todos os dias nós tínhamos grupos de prevenção e pós-venção em diferentes partes aqui da cidade de Macapá. Chegamos a fazer grupos no município, fica cerca de 30 quilômetros aqui de Macapá, o município de Santana. Também fazer grupos de prevenção e pós-venção, só que ele teve uma, uma, uma durabilidade assim, bem, bem curta, né, por conta de diversos fatores que envolvem a própria questão do voluntariado. E prosseguimos esse trabalho, né, e começamos a fazer parcerias com o Ministério Público da Amapá, que até hoje é um grande parceiro no sentido de apoio logístico, apoio até para trazer profissionais, né, para o nosso simpósio, que a gente vai falar daqui a pouco, para o simpósio, é um apoio assim, bem consistente, né? E aí esse apoio ele redundou num projeto paralelo que chama Atuação pela Vida, que é uma parceria Universidade Federal, Ambax e Ministério Público da Amapá. Então, a Promotoria da Saúde até hoje é bem sensível quanto essa possibilidade de produção de tecnologia humana através da assistência, assistência psicológica. E nesse projeto de atuação pela vida, a gente criou outros serviços, né? Com essa questão logística que o Ministério Público facilita, nós criamos outro serviço que foi a formação da rede psicossocial, que é itinerante, né? A formação era se dá de tempos em tempos, de acordo com algumas demandas, com a própria organização de psicólogos voluntários, e a gente vai ter a oportunidade de ir em alguns municípios dos 16 que compõem o Amapá, né? Municípios que ficam cerca de 70 quilômetros da capital, 80 quilômetros, 100 quilômetros, para fazer essa espécie de formação para a rede social sobre a detecção e o manejo dos casos de tentativa de suicídio, de autolesão. E o apoio também aos sobreviventes. Então, é uma perspectiva de formação continuada, com vistas a criar outras possibilidades, não somente semelhantes ao que a gente faz aqui na Macapá, de produção de cuidados em grupo, por exemplo, mas criar estratégias, que os municípios possam criar estratégias para possibilitar, de acordo com a sua realidade, uma atenção mais especializada, né? Que o ambulatório especializado ele faz parte de uma política de saúde mental também, tá? Então, é importante notar isso, né? Que a forma, né, de trazer uma assistência especializada é algo já mencionado em diversos. E nesse momento que a gente faz essa itinerância, a gente leva uma equipe de profissionais, psicólogos, para fazer um atendimento emergencial, com vistas o quê? Com vistas a facilitar o acesso das pessoas a um início de um potencial cuidado emocional, tanto na perspectiva da prevenção universal, tá? Quanto da perspectiva da prevenção seletiva. E aí a gente tem ido às escolas, ido a grupos sociais, fazer esse tipo de trabalho. Aqui na cidade de Macapá, como a gente tem uma, uma conexão assim, mais fácil, mais rápida, né? A gente criou uma atividade que a gente adota uma escola durante o ano todo. Tá? Nesses últimos 4 anos, a gente vem fazendo isso. A cada ano, a gente muda a escola, independentemente do bairro, que tenha maior ou menor dificuldade social, para fazer, uma vez por mês, um plantão psicológico, para tentar fazer esse rastreamento. Os casos que estão relacionados à ideação suicida, à autolesão, a gente encaminha para a nossa rede, locais que estão aqui vinculados à cidade de Macapá. Outros casos que possibilitem um apoio emocional diferenciado também, a gente caminha para a rede das unidades básicas de saúde. Tá? Então, é uma tecnologia que vem ao encontro, né, da necessidade emocional da população, que a gente chama desse rastreio. Só que a gente observa que, que se esbarra numa cultura, né, que eu sempre gosto de mencionar isso, a cultura das pessoas de não buscar ajuda emocional.
né? A saúde mental um pouco negligenciada, ou muito negligenciada pelo povo brasileiro, né? Por conta de todo um histórico, talvez, que dê para entender essa negligência. Então, a gente não tem esse hábito de buscar ajuda. Isso, por algum tempo aqui em Macapá, que agora mudou de maneira substancial, né, fez com que não existisse serviço de psicologia, né, algum tempo atrás. Hoje, nos últimos 5 anos, esse serviço de psicologia, o número de psicólogos vem aumentando na cidade básica de saúde. Isso acaba por facilitar esse processo de cuidado, né? Então, a gente vê que muito pode ser feito, né? Muito pode ser feito diante das políticas públicas que já existem, né? O Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, o Plano Estadual de Prevenção do Suicídio já existe, mas aqui não há um plano estadual. Mas é essa questão de execução, de executar a política que precisa de um certo cuidado aí nessa condução, né? Cuidado na comunicação, cuidado no diálogo entre as pessoas envolvidas para a produção de tecnologia. E aí a gente observa um silenciamento. Saúde mental no Brasil, cuidado de saúde mental foi muito silenciado historicamente, em, em detrimento de um cuidado mais estético, cuidado mais clínico, que é importante também, cuidado mais do corpo. Mas a ideia é a busca de ambos os caminhos do cuidado humano. Então, só mencionando esse aspecto da política pública, que fortalece a necessidade da gente conhecer, né, políticas públicas, e nós, como técnicos, que estamos nas diversas pontas da rede psicossocial, inclusive a escola, possamos produzir tecnologia de cuidado aonde estamos, para alcançar o nosso território de abrangência, alcançar o nosso campo de ação, institucional, sempre na perspectiva da intersetorialidade. É importante frisar isso. E o ser humano não é sozinho, as instituições não são sozinhas. Eu sempre gosto dessa ideia de que somos relacionados na essência e no processo de vida. Somos todos relacionados. Aí tem uma ideia de um espírito suicídio que menciona que sua vida não é só sua. Então, vem muito ao encontro dessa possibilidade de pensar, né, filosoficamente, que é uma necessidade, sair do lugar da operação, da prática, para pensar aquilo que a gente faz e produzir reflexões que possam avançar, cuidado. Então, a gente observa, de maneira bem particular, que, e aí trazendo a questão tecnológica, nos últimos 20 anos, né, houve uma diminuição de 35% dos indicadores de suicídio no mundo, tá? Enquanto, de maneira geral, tá? Nas Américas, houve um aumento de 7%. Tá? Então, a gente já pode notar que pode ser que na Europa, por exemplo, na Ásia, possam ter tido esforços de controle mais explícito, principalmente dos meios que as pessoas possam cometer suicídio. E aqui no Amapá, a gente observa que os meios que as pessoas cometem suicídio, tendo suicídio, é o enforcamento e a precipitação de prédio, tá? Com menos frequência a precipitação, é mais o enforcamento, tá? Então, controlar o uso do corpo talvez não seja muito possível numa região onde as escolas são muito utilizadas por a questão do ribeirinho, por a questão até das redes para dormir, é algo cultural, a questão da corda, familiar, intrafamiliar. Então, talvez, como exemplo aqui na cidade, a prevenção se dê mais pela necessidade de você fomentar uma cultura de ajuda emocional nas escolas, nos ambientes de trabalho, fomentar também uma cultura de fortalecimento dos vínculos parentais nas escolas, nas instituições sociais, CRAs, CREA, através de programas, através de ações específicas que
favoreçam essa mudança no ambiente de aversivo para menos aversivo, né? Não dá para idealizar um ambiente perfeito, totalmente saudável, né? Por conta das diferenças humanas que são necessárias. Então, a busca da ajuda, o fortalecimento de vínculos e a implicação, né, dos profissionais para produzir esse tipo de ação. E algo também que é importante, que a gente sempre faz questão também de notar, é na formação profissional. Os cursos de graduação das áreas de serviço social devam fortalecer discussões com relação à prevenção, para não serem falas inócuas, falas sem uma reverberação, um efeito imediato, para as pessoas sensibilizarem com relação à sua existência, né? E com relação à sua existência profissional. Como é que eu vou conduzir o meu processo de cuidado? Em relação aos índices epidemiológicos, aqui no Brasil, né, as taxas, né, estão ultimamente em 6,9 por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. Os homens cometem mais suicídio e as mulheres tentam mais suicídio. Só que no Amapá, os indicadores de suicídio entre as mulheres vêm aumentando nos últimos anos. Isso é importante, até para compreender o grau de sofrimento que essa mulher está passando. Estudos, né, e a universidade pode se debruçar sobre esses grandes temas, né, temas epidemiológicos, com utilização de metodologias estatísticas para fazer a associação ou correlação entre variáveis. Né? É importante evidenciar isso nessa devolutiva que a universidade pode fazer para a sociedade, para pensar a sociedade numa lógica mais de proteção a médio e longo prazo. Né? A faixa etária que não fase que comete mais suicídio é de 10 a 19 anos. Né? A faixa etária de suicídio. A tentativa de suicídio ela se estende um pouco mais. Tá? Então, são situações que acabam um pouco chamar a atenção com essa relação a essa faixa etária, que é uma faixa etária que as pessoas estão em plena atividade, tanto nos estudos escolares, acadêmicos e profissionais. Tá? E aí justifica mais ainda a ideia de ser um problema de saúde pública. Né? O suicídio é um problema de saúde. Então, pensar também que o suicídio ele não é um transtorno, ele é uma consequência de um sofrimento psíquico, que pode estar associado a um transtorno ou não. Né? Existe a literatura da psicologia associa a transtornos mentais, né, e ao uso de substâncias, como a vulnerabilidade mais frequente para o suicídio. Né? Então, de maneira geral, a gente pensa que para cada suicídio, 20 casos de tentativas ocorrem. Para cada suicídio, 20 tentativas ocorrem. Existe o levantamento do OMS nesse sentido. Né? Para cada suicídio menor de 25 anos, estima-se outros 100 tentativas. Tá? Então, tendo como base que a pessoa que cometeu suicídio tentou o suicídio antes, então, começamos a pensar nessa fragilidade da rede de assistência após a saída do hospital de emergência, caso de tentativa ou autolesão, necessidade de cuidado. Tá? Então, se a gente se debruça de uma maneira qualificada, consistente, a partir, numa prevenção seletiva, a partir dos casos de tentativa de suicídio, você pode prevenir suicídio. Tá? Então, isso é algo, até fazendo uma relação aí entre essas informações, que necessita de o quê? Minimamente, pensarmos o fluxo das pessoas que são assistidas a uma história de emergência, nos casos de tentativa de suicídio, como é que está sendo esse fluxo, em quanto tempo ela está saindo do, da, da assistência à crise, se é imediatamente, se é um dia depois. Existem algumas falas na literatura que sugerem que ela deva ficar pelo menos 2, 3 dias, né, recebendo o apoio social da equipe do hospital de emergência. Não é algo, obviamente, como um ferimento no corpo somente. Né?
Então, e aí esse encaminhamento, esse monitoramento. Dentro dessas formações que nós temos, só fazer um parênteses, em relação a essa questão da saída da pessoa, nós fizemos foi antes da pandemia, fizemos um ciclo formativo para os profissionais, agentes comunitários de saúde, especificamente sobre isso. Então, aqui em Macapá e a região do distrito, mais de 500 profissionais foram participadas. Então, qual é o objetivo? De sensibilizá-los para começarem a olhar esse eixo de cuidado, para serem mediadores desse processo de cuidado, fortalecimento da adesão ao tratamento. Tá? Pensamos também, e aí fica uma, uma lacuna, né, a meu ver, que é a instituição de um aplicativo para monitorar os casos. Então, a ideia seria basicamente o seguinte: isso aí, nós chegamos até a comentar nesse aplicativo no Congresso da Sociedade Brasileira de, de Prevenção do Suicídio. Foi em Vitória. Nós levamos a experiência do Lombax e comentamos que estavam produzindo esse aplicativo. Mas, infelizmente, ainda não temos o apoio necessário. A gente acredita que vai ser uma ferramenta importante. Então, a ideia é sair do hospital de emergência, a pessoa insere isso no aplicativo e a pessoa que vai gerenciar esse aplicativo vai saber endereço, né, todos os detalhes de localização, para que essa gerenciador da rede possa informar a equipe do agente comunitário no seu território onde a pessoa mora. E essa equipe, alguém da equipe, vai visitar essa pessoa. Né? E aí cria-se todo um cuidado diferenciado que, obviamente, quando você se sente protegido, você vai para frente em relação à possibilidade de sobrevida. Quando você é negligenciado, a sensação de desamparo, de esperança aparece e cria-se vulnerabilidade para tentar a sua própria vida. Tá? Então, é uma ideia que a gente já municiou algumas instituições que estão sensíveis a isso, mas existe todo um processo interno que ainda não foi aplicado. Tá? Mas é algo, a meu ver, que é interessante. Quando você cria uma espécie de monitoramento, não das pessoas, mas monitoramento da assistência, né? A gente vive hoje tanto nesse meio de a gente está sendo sempre vigiado, só para tirar essa lógica da vigília, mas colocar a lógica do cuidado, né? Da proteção das pessoas. E nos casos de suicídio entre adolescentes, a literatura mostra que há um crescimento nos últimos 10 anos, tá? De 0,9 nos últimos anos para 3,2, crescimento 3,2%, crescimento dos casos de suicídio entre adolescentes. Tá? O suicídio entre os homens também, no Brasil, a partir da idade de 2021, tem está em 9,9 por cento de habitantes e mulheres 3,5 por cento de habitantes. Tá? Então, o risco de suicídio no sexo masculino é 3 vezes maior que no sexo feminino. Risco de suicídio. Por essas questões. Você faz um levantamento retrospectivo, né, evidenciando algumas situações que as pessoas deixam cartas, por exemplo, quando são acessadas, a gente já vai observar um diferencial aí, significativo nessa, nessa questão de gênero. A literatura sugere que os homens utilizam meios mais fortes, né, por conta de diversos fatores, né, entre eles a vergonha e outras questões que acabam favorecendo o processo de vida. No Amapá, o suicídio ele tem sido, nos últimos anos, a terceira maior causa de morte. Tá? Segunda maior causa de morte entre pessoas de 10 a 29 anos e terceira maior causa de morte entre pessoas de 30 a 59 anos. Tá? Primeira causa de morte é o homicídio, a segunda causa de morte entre 30 a 59 anos é acidente de carro, acidente de automóvel. Tá? Então, é algo que salta aos olhos
sentido de que por que ainda não foi feito nada, né, por essas relações, né? Então, aí a gente volta a falar da questão do nicho familiar, como sendo foco de cuidado, o nicho institucional, né, das escolas, como sendo condições favorecedoras, né, relações para favorecer relações com o vínculo saudável, a emergência de, de programas socioemocionais na escola, né, conduzidos de forma séria, né, conduzidos de forma qualificada, e aí isso pode ser um diferencial importante. Tá? Em termos de fatores de risco para o suicídio, a gente tem diversas possibilidades de pensar, né? Dentre elas, pensar em fatores proximais, né, fatores próximos ao episódio suicida, e fatores de processo. Tá? Fatores de processo de respeito à história de vida. São os fatores distais, que a literatura tem essa nomenclatura. Então, os fatores distais, de maneira geral, são a diversidade na vida precoce, tá? História de abuso, tá? Físico, sexuais, população LGBTQIA+, história de abuso, violência, né? De abandono, negligência por parte do ambiente familiar e, com mais evidência, problemas de saúde mental dos pais, tá? E histórico de suicídio na família. Então, a respeito desse último fator, histórico de suicídio na família, que vem ao encontro dessa reflexão sobre cuidado contínuo, né? A gente tem dois aspectos que me vêm assim à memória nesse momento. Primeiro, desde o momento da nossa pesquisa, a gente observava as famílias, em certo sentido, negligenciando falar com o pesquisador sobre o tema. Ocorria um caso, não está disposto a falar sobre isso, ok, por diversas questões, né? E nos grupos de sobreviventes, algo que é mais interessante ainda, que é pensar que essas famílias não conversam entre si após os casos de suicídio e tentativa de suicídio. Algumas famílias não conversam entre si e mantêm aquele tema, aquela experiência, aquela vivência silenciada, né? E a gente, obviamente, sabe que quando a gente silencia de uma maneira deliberada, consciente, processos acabam ocorrendo, né? Processos relacionais acabam ocorrendo. E acho que é importante, nesse sentido, os grupos de sobreviventes, para fortalecer esse espaço da fala sobre aquele sofrimento de perda, aquele sofrimento de luto, né? Aquele sofrimento que envolve culpabilizações, irritações, né? E também para compreender o suicídio enquanto algo que estava sendo vivenciado, não o suicídio, mas o sofrimento vivenciado pela pessoa, né? Então, observe que é a importância desse espaço de pós-venção, de sobrevivente, para garantir o quê? Minimamente, como a literatura diz para a gente, evitar novos casos, já que existe uma espécie de transmissão intergeracional da resposta suicida enquanto uma forma de resolver o problema. Tá? Então, tem diversos relatos, né, que remetem a essa ideia, e aí algo que é recente, uma mãe relatando que batia na filha, que cometeu suicídio, batia na filha quando ela apresentava alguma crise, que era besteira aquilo, né, adolescente, e hoje o quanto ela está se sente culpada por apresentar aquela atitude frente ao sofrimento da filha, tá? E relatando também que foi orientada por pessoas que ela buscou. Então, o quanto isso acaba mobilizando todo um contexto, né, psíquico adverso para a pessoa, né? E aí esse grupo vem tentar possibilitar essa exteriorização do sofrimento e, na medida da escuta da pessoa, compreender, né, esse processo de. Então, a gente tem
tem tido êxito assim, muito significativo para nós, como técnicos, que estamos à frente de algum desses grupos, em termos de enfrentamento, né? Essa mãe que achava que era besteira e hoje está em busca do seu cuidado emocional. Então, é essa ressignificação do sofrimento, buscando apoio psiquiátrico, etc., um cuidado já, uma inclinação para o seu cuidado diferente, né? Até para dar conta de alguma questão que ainda está sem ser, sem ser dita ou sem ser vista por ela. E os fatores proximáticos são os fatores gatilhos, é o acesso ao meio de autoagressão, o acesso ao cuidado, a impulsividade e a agressividade enquanto uma característica da pessoa, não que toda pessoa impulsiva vá cometer isso, mas fazendo essa análise, percebe claramente e a literatura sugere essa característica da personalidade, né? Um trauma ou violência recente, tá? E aí remete à possibilidade de pensar numa sensação de desamparo, esperando a perda de alguém. Transtornos mentais, por abuso de substâncias, com baixa adesão ao tratamento, é algo importante. Tentativa de suicídio prévio. Então, novamente, a literatura já traz essa ideia da tentativa prévia como algo que está sendo ali mostrado para diferentes gestões, mas não há uma preocupação assim, no sentido de cuidar, né? Algo que envolve também a, a faixa etária de jovens e adolescentes, mas um sentido mais específico, é a questão do uso problemático da internet, tá? Enquanto uma variável que acaba sendo associada em alguns estudos à ideação suicida. Então, quanto mais o uso, maior a ideação suicida, o uso abusivo da internet, né? E aí, pessoas que não apresentam o uso abusivo, elas podem pensar em suicídio, mas não com uma força de uma pessoa que apresenta esse uso abusivo. Então, fazendo essa associação com o uso, com uma dependência de algo, né? Uso de substância, dependência de internet, dependência emocional, como algo que acaba sendo importante a gente pensar, que remete à ideia de sensações como a abstinência, como lidar com essa abstinência, no caso de dependência emocional. A questão da dimorfia digitalizada, a literatura traz essa informação para a gente como algo que está associado à ideação suicida. Tem um material importante, publicado, acho que foi um ano atrás, sobre saúde escolar, né? Então, algo que eu encontrei, assim, que eu sempre trago para comentar com as pessoas sobre o quanto a escola é esse lugar de cuidado e proteção para as crianças e adolescentes. Políticas públicas já existem, saúde na escola, então, conhecer e fazer, né? Sentir e fazer aquilo que deve ser feito, né? Por um lado, existe esse meu pragmatismo aqui na minha fala, que é característica, mas que eu creio que tem muita funcionalidade, né? Se a gente está realmente disposto a, né, cuidar de pessoas, né? Ah, insatisfação corporal, esse material traz algo sobre insatisfação corporal com relação ao uso de laxante, né? Mais nas meninas do que nos meninos. Então, vejo que é algo que, mas o que isso tem a ver com suicídio? Mas é uma condição que envolve bullying, que envolve baixa autoestima, que pode ser uma vulnerabilidade importante para pensar estratégias de cuidado, não para prevenção do suicídio, mas para cuidar da pessoa com essa baixa autoestima, né? O percentual de adolescentes que vomitaram, tomaram laxante para perder e evitar peso, a gente observa também um crescimento significativo entre as meninas, tá? E a comunidade LGBTQIA+, tá? Que tem 7 vezes mais chance
de tentar suicídio do que a população não LGBT. Não existem estudos muito fortes no Brasil com relação a esse universo, mas existem algumas fundações, alguns estudos que se debruçam sobre esse olhar da população LGBTQIA+, na perspectiva da saúde mental também, e traz informações bem significativas para a gente pensar em estratégias de cuidado mútuo. Ah, teve um estudo que nós fizemos aqui em Macapá sobre dois aspectos, né? Um sobre a desesperança, o outro sobre o autocontrole. Então, nós aplicamos, obviamente, tudo com autorização da Comitê de Ética, etc. Aplicamos instrumentos nas escolas para adolescentes que estavam ali diariamente estudando, não faziam nenhum tipo de acompanhamento, etc. Então, aplicamos um instrumento que avalia a desesperança e perguntamos para cada adolescente, né, como é que você lida quando você está numa situação estressante? O que você faz quando tem algo que te preocupa? E aí apareceu desesperança, as meninas, muito mais forte que os meninos, e o relato de uma dessas adolescentes que apresentou uma desesperança moderada. Eu fico quieto e não converso com as pessoas. Apresento impulsividade, sou mal-humorado e raramente converso com a minha mãe. Então, aí já vai trazer um link com a necessidade de programas de fortalecimento de vínculos parentais. Tá? Então, de um lado, você tem um adolescente que está indo para as aulas todos os dias, mas, né, a que custo emocional? Esse modo de enfrentar situações isolada, fechada, que não busca dialogar com pessoas que potencialmente seriam protetoras. Né? A ideação suicida apareceu zerada, né? E apareceu com cerca de 80% entre as meninas, ideação suicida. Novamente, são pessoas que estão estudando, mas trazem um relato de essa presença de ideação suicida. E, novamente, como é que elas resolvem problemas de adolescentes? Fico no quarto e muitas vezes tenho pensamentos errados em relação à minha vida, o desejo de morte, ir embora ou algo relacionado a isso, tá? Então, olha novamente essa ideia da síndrome do quarto, esse local que potencialmente é um local de saúde, né? Mas é um local de recolhimento, distanciamento do outro. Né? Tem dois lados dessa moeda. Tá? E, novamente, o ambiente familiar, que poderia ser protetor, né? Mas para esta adolescente, talvez, né, não via ou não percebia ou historicamente não foi condicionado a produzir fortalecer esse vínculo, né? Aí eu não quero aqui com a minha fala tentar trazer a ideia de você não ter problemas, mas é como você lida com seus problemas, né? Como você lida com seus fantasmas, com seus monstros internos, com as suas questões, é que é o problema, né? Que é a ideia da família, da escola, enquanto lugar de proteção e cuidado, remete a um conjunto de formulações ou reformulações sobre essa condução. Tá? E no estudo de autocontrole, com meninos e meninas, tá? Um adolescente apresentou um autocontrole alto, que é algo, para nós ver, clínico, algo interessante. Por quê? Como é que ele resolve o problema? Quando eu tenho algum problema, eu sempre peço ajuda do meu pai, tá? Ou da pessoa de cuidado. Então, eu quero voltar àquela reflexão de fortalecimento de vínculo para fortalecer a proteção da saúde mental do adolescente, né? E os que tiveram autocontrole baixo, como é que eles resolvem o problema? Eu vou dormir, porque geralmente, quando eu durmo, eu esqueço o problema, tá? Então, estratégias bem representativas daquilo que a gente vem buscando ampliar o foco de pesquisa, o foco de intervenção do Bambax, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né?
Entre as meninas todas apareceram um autocontrole baixo, tá? E o que chama atenção em relato sobre como lida com situações de problema, uma respondeu assim: eu fico nervosa e com medo. Se eu fosse mais inteligente, conseguiria resolver o problema. Então, essa identificação de não inteligente, de onde ela trouxe, né? Essa identificação, essa auto-identificação. Se eu fosse mais inteligente, eu não passaria por um problema. De um lado, você tem pode ter essa fala compreendida como algo que ela já ouviu, né? Na comparação com irmãos, talvez, né? E uma baixa autoestima associada a essa vivência intrafamiliar, né? E a necessidade da gente observar o quê? Que existem conflitos familiares, conflitos relacionais pela orientação sexual e a falta de apoio social, tá? Sentimento de desesperança, desespero, desamparo presente na vivência do adolescente que sofre alguma determinada condição relacional, que a gente pode enquadrar como uma violência em relação à negligência de cuidado parental. A impulsividade, principalmente entre jovens e adolescentes, é um fator importante para o risco. E a combinação impulsividade, desesperança e abuso de substância é algo que a literatura sugere como sendo letal, né? Então, a necessidade da gente buscar o quê? Profissionais de saúde da rede social suficientes e qualificados, e aí trazendo um pouquinho essa reflexão para aquilo que o AMBAC propõe, a gente propõe qualificação e propõe assistência, tá? A gente criou, ano passado, em setembro, não, em agosto, para fazer um ano agora, um programa de rádio. Todos os sábados, a gente vai para uma rádio da Assembleia Legislativa, que nos cedeu o espaço de estudo, fazer um programa chamado Conexão Vida, né? Essa rádio é associada à Rádio Senado. No dia de sábado, de 9 às 10, faz uma programação local e a gente transmite, os últimos sábados, transmitido pelo Instagram do Bar, né? E fica já o convite para quem desejar dialogar conosco. E é algo que deu uma certa visibilidade maior para a questão da prevenção do suicídio, que é o foco do programa Saúde Mental e Prevenção do Suicídio, ao longo do ano todo. Então, a gente traz uma fala também a partir de profissionais que estão conosco lá, psicólogos, sociais, professores, para tentar manter presente essa fala da prevenção do suicídio, principalmente nas escolas, que é o nosso foco principal assim, de associação para intervenções profissionais, né, para qualificar as pessoas, né? Então, esse programa já vai fazer um ano agora em agosto. Tem o simpósio, né, que já vamos para o 7º simpósio de prevenção de suicídio, que todo ano a gente se reúne por 2, 3 dias, esse ano vão ter 2 dias aqui numa instituição, no SEBRAE, que apoia também o Ministério Público. A gente convida pessoas para falar sobre essa necessidade que a gente observa na pesquisa de assistência, que são as relações protetoras e saudáveis, relações humanas protetoras e saudáveis. Aí, pensando particularmente na questão familiar, mas outras relações, né, que podem ser saudáveis. E aí a gente vai trazer profissionais aqui do Instituto Vitalério, de São Paulo, fazer uma fala, e profissionais daqui também. A gente vai fazer um link esse ano com a questão da saúde mental da pessoa autista e da saúde mental da população indígena. Então, a gente tem profissionais aqui do Distrito Sanitário que vão dialogar conosco, para a gente ampliar essa sensibilização das pessoas, né, sobre as pessoas, né? População autista, população indígena e também os projetos que estão desenvolvidos nas escolas aqui estaduais. Então, a gente observa que cada vez mais as pessoas estão sensíveis a se informarem, né? Principalmente o pessoal da graduação, tá, nesse processo de início de uma formação profissional, e os profissionais que já atuam na rede, inclusive desses municípios mais próximos que eu citei, a gente faz
um esforço aí para que eles se programem para vir participar do simpósio e possam buscar se sensibilizar mais com a necessidade de tecnologia de cuidado, né? Programas de fortalecimento das relações parentais, como eu frisei, né? São importantes. As escolas têm um papel importante nisso, e nós temos uma experiência recente, no ano passado, que nós rodamos, né, essa ideia de um programa, que foi muito bacana assim, para os pais, para a gente, como profissional. Utilizamos o inventário de estilos parentais para ouvir, para avaliar isso. Conduzimos 6 encontros, né? Encontros relacionais para tentar orientar a forma de conduzir, utilizando alguns instrumentos, alguns protocolos de registro, mas que observou que talvez não fosse mais necessário durante o processo, foi algo muito mais solto, né? Foi uma experiência clínica assim, bem interessante. E a gente observa que os indicadores de estilos parentais colhidos no final têm um crescimento significativo, principalmente nas práticas negativas, né? De abuso físico, de negligência, de consistência no afeto, né? A proximidade da diversidade. Então, é algo que, é, um, que é o que a gente vai, nos próximos anos, tentar fortalecer a partir da formação continuada de profissionais, tá? Criar é, ciclos, né? Ano passado, o Robax criou uma atividade que é um de ciclos formativos, que uma escola particular, né, uma universidade particular, nos cedeu espaço toda semana. A gente montou temas, e aí foi durante 6 meses. A cada semana, cada mês, a gente falava sobre um tema, e repetia na semana seguinte com outros profissionais, tentando trazer essa sensibilização para a prevenção do suicídio, desde lá daquele aspecto epidemiológico até a questão familiar, que é o que a gente vê como algo que pode ter consequências muito legais na produção de melhoria do relacionamento humano. E os programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais na escola, tá? Que é algo pouco executado, mas muito falado. Existe toda uma literatura já sobre isso, mas a implementação remete à ideia de alguns desafios, né, para os gestores, tanto das escolas públicas quanto particulares. Tem a disciplina Projeto de Vida, né, que é algo também recente, que tem a sua diretriz para fazer com que o adolescente se envolva de uma maneira emocional, né, consciente na sua escolha profissional. Tá? Uma disciplina que é conduzida nas escolas estaduais, ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Então é uma iniciativa, é uma ideia muito legal, né, que, se for bem utilizada, pode fazer com que haja novos significados aí para as pessoas no sentido de, de condução de vida, né? É, em termos de, de pontos assim, eu acho que são suficientes. O que você acha? Não, está sendo incrível, né, professor? Eu acho que você trouxe excelentes pontos. E para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho a epidemiologia, para as pessoas que forem nos assistir compreenderem, né, como é essa organização dos dados e da avaliação que a epidemiologia traz, em especial para a saúde pública, né? Aí eu queria começar com essa pergunta e depois eu vou fazendo algumas mais. Eu acho assim que a importância da epidemiologia na geração de dados para conhecer a realidade, né? E é importante também evidenciar nessa produção de dados a notificação dos casos, né? No Brasil existe esse
esse gargalo aí da produção de dados. A gente observa que, na questão do suicídio, existe muita subnotificação. Tá? Aqui no Amapá, a gente tem o Serviço de Vigilância de Saúde, e tem um setor que vai, né, formar profissionais, ensinar os profissionais a preencherem o formulário, tá? Que, se forem bem conduzidos esse processo de rastreamento, pode gerar um conhecimento significativo, isso fortalecer a ideia de implementação, né? Então, os dados epidemiológicos, os dados estatísticos, eles têm essa função de mostrar uma realidade e gerar condições para a tomada de decisão, né, significativa para que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida. E no Amapá, a gente, particularmente, tem um esforço significativo desse serviço de vigilância de saúde, que também, por sermos uma região, um estado pequena, 16 municípios, comparado com o Pará, que tem mais de 100 municípios, dá para você pensar em fazer um trabalho consistente, né, no sentido de sensibilização para a notificação dos casos. Tá? E aí a gente acaba por ver algumas fragilidades. Né? A própria, de um lado, você tem a pouca inclinação de alguns profissionais para registrar os dados, registrar o boletim de identificação, e a própria rotatividade dos profissionais do serviço, né, que acaba por sendo um dificultador, né, para esse engajamento da produção dos preenchimentos de boletim. Então, tem-se, de um lado, essa subnotificação. Os casos de suicídio a gente acredita que sejam indicadores mais fortes. Os casos de tentativas, não. Hospitais particulares, serviços de urgência, os planos vinculados aos planos de saúde talvez não fiquem, né? E aí existe uma deficiência muito grande nesse sentido. E aproveitando então esses dois pontos que você trouxe para a gente, né? Eu acho que é importante que as pessoas compreendam que a notificação dos casos é uma ação muito necessária para que se gere dados. E sem dados, como que a política pública vai avaliar o orçamento necessário para a prevenção de uma violência se a gente não tem dados? Como que o sistema público de saúde e de assistência social vai pensar uma estratégia, uma nova estratégia de enfrentamento, se a gente não sabe o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente está falando de notificação de casos e subnotificação, principalmente quando a gente trata do suicídio de crianças e adolescentes, pelo que o senhor trouxe para a gente hoje, a gente percebe que a fragilidade do tema favorece o silenciamento, né? E esse silenciamento, tanto dos profissionais que talvez não se sentem tão confortáveis, não se sentem tão familiares com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, e também a fragilidade dos próprios familiares, com a dificuldade de falar assim: bom, tem um ente querido meu que estava em sofrimento, e diante desse sofrimento ele teve uma iniciativa, né, que talvez foi uma tentativa, ou talvez ele conseguiu concluir o suicídio. E aí, de novo, o silenciamento. Então, eu queria que você falasse disso um pouquinho para a gente, se fosse possível. A questão da morte é um tema difícil, né? E a morte, o luto por suicídio, é algo assim muito mais drástico, né? Porque envolve uma sinalização de desistência de alguém que está com seu ente. E essa desistência envolve um, uma ausência de vínculo ao longo do processo de vida. E, em muitos casos, aqui no Amapá, pela questão do abuso, da violência, da negligência e do abandono, remete a uma ideia de desconexão. Desconexão que envolve cuidado e proteção, que envolve uma espécie de
sensação de mal querer das pessoas, né? Então, a gente atende no centro de atenção social juvenil e a gente vê claramente isso, quando chega o caso que envolve tentativa de suicídio, principalmente o abuso e a violência, tá? Esse silenciamento, que é um silenciar daquilo que é prerrogativa, né, da família, que é cuidar e proteger. Não obstante os outros, historicamente, os outros motivos que a família foi criada, mas o sistema de cuidado, né? Para os sobreviventes, sentimento de raiva, sentimento de culpa, sentimento de até de autoavaliação parental, de falha, tá? Acho que é bem importante notar isso, porque vem ao encontro da ideia do fortalecimento de vínculos parentais. Então, vejo, não é uma circularidade ruim, mas é uma tentativa de a gente sempre estar puxando ou vendo, né, com a lente das relações, a prevenção do suicídio. Eu sempre gosto de afirmar que as relações humanas, elas podem ser muito boas para a saúde mental, e as relações humanas podem detonar a saúde mental, né? Diminuir a saúde, atingir a saúde, tá? E aí, você observa que nessa questão do silenciamento, a família está dizendo, em certo sentido, que não consegue olhar, ainda não consegue olhar. Quando ocorre um suicídio, a família não conversa sobre isso, né? Hoje mesmo, né, antes de estar gravando com você, um pai foi ao CRAS e a profissional do CRAS deu o meu contato e ele sinalizou: a gente quer atendimento para nossa filha. Pode a família toda? Perguntou. Pode a família toda no grupo de pós-infecção? Pode, né? E a gente sempre orienta quando vem pela via do adolescente ou da pessoa adulta, que leve alguém, né? Alguém que ela sinta vontade para levar, tá? A ausência de pai e mãe como fatores, como pessoas envolvidas no cuidado humano é muito significativa nos grupos que a gente conduz. Tem mais outros amigos, irmãos, né, que estão ali mais próximos, tá? Que já denotam uma possibilidade de pensar que vínculos saudáveis foram produzidos ali. Se existe uma sensação de segurança, de falar sobre algo que está relacionado ao meu sofrimento, existe sensação de segurança porque tem vínculos, né? Vínculos afetivos, vínculos proximais, como diz o nosso querido Brenner. E aí, professor, é, dentro, né, da importância das relações parentais e do manejo do aprendizado do manejo emocional dessa criança, desse adolescente até o início da vida adulta, você traz a síndrome do quarto, que eu achei ela tão importante no momento que a gente vive, como você trouxe. Os adolescentes e as crianças estão muito ligados a aparelhos digitais, a computadores, a celulares e toda uma nova concepção do quarto e da minha privacidade. Como que a gente pode olhar esse lugar da síndrome do quarto enquanto cuidadores de crianças e adolescentes, para a gente ficar atento a possíveis sinais de sofrimento, lembrando, como o senhor disse, né? Suicídio não é um transtorno, ele sim é uma consequência de um sofrimento. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Eu penso assim, que o quarto, enquanto espaço de vida, né, é o quarto enquanto espaço relacional, que pais e mães e irmãos tenham essa entrada, tá? Ao pensarmos que o ser humano ele é relacional, as conexões estão presentes, né?
Só que eu acho assim que a gente não enrijecer essa ideia do individualismo, significado aí como a metáfora do quarto, né? O meu quarto. A gente nasce numa sociedade individualista. A gente pergunta para as crianças: o que você vai ser quando crescer? Já dá uma indicação para ela que minimamente ela vai ter que aprender a tomar decisões na vida, decisões individuais, e que essas decisões vão ser acolhidas ou devam ser acolhidas e respeitadas. A individualidade é algo também de respeito a um processo histórico, né? E aí o quarto ele deve ser também, a meu ver, não só esse espaço individual, mas esse espaço em que o pai e a mãe estão ali para conversar, o quarto do pai e da mãe também devam ser, no sentido saudável, portas abertas, né? Para que não haja barreiras, né? Barreiras simbólicas aí que fortaleçam essa ideia da individualidade. Porque quando a sociedade me diz que eu posso decidir sobre a minha vida, ela está me dizendo que eu posso decidir pela minha não vida, né? Então, ela está me dando todas essas ferramentas, esse poder. Esse, e a pessoa em sofrimento, pelas próprias condições neuroquímicas, acabam ficando menos sensíveis à escuta, né? Aquele pensamento com pouca variação, pouco flexível. E se não tem essa habilidade socioemocional, ela pode ficar mais sob controle da sua impulsividade. Então, a gente observa que é algo, como a própria literatura sugere, é algo multifacetado. O comportamento humano é multifacetado. Então, mas o que é importante? Pais e mães perguntaram por que o seu filho ou minha filha está preferindo estar no quarto e não aqui, nesse espaço social que a gente está conversando, né? Qual a função do estar no quarto? É algo natural na sociedade moderna, porque existe o quarto, mas é algo a ser pensado em sua função. Se a vivência individual ela é mais confortável para o adolescente, para a pessoa, pode ser que ela não seja um conforto saudável, mas um conforto dado por uma esquiva funcional, ocasionado por uma esquiva de algo. Um mecanismo de defesa, uma esquiva. Então, é identificar qual o sentido daquele estar no quarto. E, para isso, o pai tem que se aproximar, a mãe tem que se aproximar, tem que fazer vínculos, conexões saudáveis, que podem ser reconstruídas, pode, né? A vida é uma constante continuidade e descontinuidade. E na descontinuidade é que a gente pode dar grandes saltos de crescimento individual, né? Ao sair do útero materno, a criança vive uma descontinuidade, né? Ao ir para a creche ou escola, ela entra em contato com uma descontinuidade. Ou seja, essa mudança, estabilidade, descontinuidade na vida humana é comum e é esperado. Então, voltando a pensar de maneira direta nessa questão do quarto, é identificar realmente qual a relação que tem esse quarto para o adolescente. Tem uma experiência que eu estava escrevendo aqui e me veio a mente. Situações ocasionadas por abandono, tá? Ocasionadas pela percepção da adolescente que o pai gosta mais da irmã mais velha e ela foi se fechando, né? Fechando em si mesma. E se tornou uma pessoa agressiva, tá? Porque não confia, porque não a sua sensibilidade para o estresse, né, ficou tão assim que ela reage de maneira agressiva ao outro, né? E aí a gente observa que essa adolescente, que ela nos trouxe recentemente, que ela tem um conjunto de literaturas que ela gosta, que ela fica criando histórias com ela mesma, sobre ela mesma, a partir das, dos estímulos produzidos por essa literatura. Então, um quarto, ela está num quarto com ela mesma, que é essa relação
confortável para ela, mas não é saudável. Tem essa questão que eu estou trazendo e a questão física do quarto, em que o adolescente está no quarto, mas está conectado com algo, com ele mesmo ou com a questão das redes sociais, né? É uma relação? É. Mas qual a função dessa relação? É uma relação saudável? Qual, no caso de criança e adolescente, qual o conteúdo dessas conexões que você está fazendo no quarto? Então, conhecer isso pressupõe proximidade, pressupõe vínculo. É algo que aparentemente é uma circularidade, mas é uma circularidade interessante para a gente compreender o ser humano a partir da sua essência relacional. Se não está se relacionando, alguma coisa está diferente. Se está se relacionando, com quem está se relacionando? Qual a forma da relação? O que está sendo produzido, né? Então, o quarto, eu acho que é bem interessante essa ideia de pensarmos a função desse estar nesse aposento. Perfeito, professor. E então, esses cuidadores que estiverem assistindo a gente, ou mesmo os adolescentes, ou as crianças, e que os cuidadores estão percebendo uma mudança de comportamento, não tem dificuldade de se comunicar com essa criança e com esse adolescente, ou essa criança e esse adolescente estão angustiados, estão com questões emocionais sobre os desafios que eles têm passado e não têm conseguido discutir com seus pares. Quais são os equipamentos do Sistema Único de Saúde ou do Sistema Único de Assistência Social em que essas pessoas podem se dirigir, podem ir pessoalmente para conversar com alguém, para buscar uma orientação, ou mesmo algum telefone que possa ligar? Onde a gente vai? É importante, isso vai ao encontro da ideia de que existe algum dispositivo, porque existem políticas, né? E aí, a primeira ideia que eu penso é o conceito tutelar, né? Enquanto denúncia da pessoa sobre alguma situação que envolve a vulnerabilidade. A escola, né, o professor de referência, é uma porta, gente, importante para o fortalecimento de vínculos e ponte para o acesso a um cuidado mais amplo, né? Unidade básica de saúde, né? Os atendimentos de emergência, né? Aqui em Macapá, pelo menos, temos vários psicólogos nas unidades, nas urgências, em plantão, tá? Plantão psicológico, tá? Tem 3 unidades básicas de saúde que têm plantão de psicológico, sem precisar de agenda, tá? Então, isso é um grande ganho que foi conquistado, né? Com diversos diálogos, diversos parceiros aqui, né? E aí, no sentido mais proximal, você pensar em estabelecer um diálogo empático, validando a fala de sofrimento, evitando comparar aquilo que a pessoa está descrevendo com outra pessoa, né? Desqualificando aquela dor, tá? Se colocando à disposição para acompanhar a pessoa ao atendimento. É por isso que é importante, não basta ter o dispositivo, mas é como eu vou acessar esse dispositivo. Através da ida com os pais, se eu tiver um fim minimamente confortável e saudável, através de amigos, professores, né? Um adulto de confiança, tá? Oferecendo essa companhia para o atendimento, tá? Tem um telefone do CVV, tá? 188, você pode ligar para falar das questões, tá? E aí, falando isso, no momento da pandemia, aqui na Capão foi criado um serviço de atendimento ao telefone, né? Onde as pessoas que não podiam enviar SPS, né? Os psicólogos atendiam e davam uma distensionada em situação que poderia existir, situação emocional. E aí, fazendo uma associação, nesse período
os indicadores de suicídio diminuíram aqui na nossa região. Terminando a pandemia, a gente observa a curva de crescimento bem significativa aí, com relação a esse cenário de produção de sofrimento psíquico na nossa região. Né? Não deixar a pessoa sozinha, tá? E perguntar, né, se possível, já pensou em suicídio? Tá? Até para que a gente possa, em certa medida, mesmo a meu ver, não sendo profissional, entender um pouquinho o risco de suicídio. Né? O risco de suicídio. Então, o baixo risco envolve o quê? Ideias sem planejamento. Então, quanto mais planejamento, maior o risco de suicídio. Quanto mais a pessoa me diz, eu tenho algo em casa que eu posso usar, maior o risco. Ou seja, menos acesso, menor o risco. Se é uma ideação sem plano, menor o risco. Então, para que eu me coloque como condição para acessar essas informações, eu preciso ter aquilo que você mencionou anteriormente, essa disposição para falar sobre isso. Eu preciso me entender, né, como pessoa profissional, o que é o suicídio para mim? O que é a morte para mim? O que é a morte do outro para mim? Né? Não que a gente vá saber lidar totalmente, né? Mas é procurar se colocar no lugar de busca de autoconhecimento e no lugar de se aproximar do outro para o diálogo. Né? Perguntar se essas ideias suicidas estão presentes, no caso de autoagressão, a pessoa está se autolesionando. Quando você se corta, você pensa em suicídio? É algo interessante. Perguntar no sentido de possibilitar cuidado após o diálogo. Tá? Nem sempre a autoagressão está associada ao suicídio. Tá? Precisa avaliar algumas questões. Qual a função da autolesão? O que a pessoa pensa? Pensa em suicídio ou ela pensa só em dar uma associada naquela angústia do ataque? Né? Ou seja, jogar o foco para outra parte do corpo. Ela quer punir alguém, quer mostrar para alguém o quanto aquela pessoa está fazendo ela sofrer. Qual a função do trauma? Que sentido aquilo tem para o adolescente para ter? Tá? E a ideia de que você monitoramento por telefone, pelo profissional, né? E aí naquela perspectiva mais de rede, o agente comunitário, indo até essa casa, compreendendo criando esse espaço de escuta, tentando compreender algumas necessidades, facilitando o acesso a essa satisfação de necessidades enquanto cuidado em saúde, monitorando aí também grupos, caso haja grupos de atendimento especializado, tá? Então, a, a, o relacionamento humano produz o sofrimento, mas ele pode produzir saúde, desde que haja proximidade no sentido existencial, que haja vinculação, que haja afeto. Né? Entender dentro de uma sociedade individualista parece um contraponto, mas é possível. Né? Parece algo, uma antítese, mas é algo possível. Você viver uma sociedade individualista com essas questões que envolvem a produção de si, que é o relacionamento humano. É só olhar para considerar que você só existe porque existem pessoas, né? No sentido existencial, no sentido mais amplo. Professor, para a gente encerrar, assim, primeiramente eu gostaria de parabenizar o senhor e a Universidade Federal do Amapá por tanta intervenção junto à sociedade, né? As pessoas às vezes esquecem o quanto que a universidade trabalha devolvendo todo o investimento que ela recebe e trabalha diretamente com a sociedade. Então, parabéns pelo observatório, pelos projetos, por tudo que vocês têm desenvolvido e pelas parcerias que vocês têm estruturado, porque eu acho que é muito importante, em especial com um tema tão sensível, no qual você trouxe dados alarmantes, né? Ouvir
a faixa etária que envolve o suicídio de crianças e adolescentes é muito sensível. E daí trazendo a habilidade que a Universidade Federal do Amapá e o senhor desenvolveram de intersetorialidade, porque vocês conseguiram parceiros de várias áreas diferentes, né? Da administração pública, do judiciário, da saúde, da assistência social. Então, eu queria que você, se possível, compartilhasse com a gente um pouco do quanto é rico e necessário o trabalho intersetorial para que a gente possa promover a prevenção e o cuidado de pessoas que estão em sofrimento, que tentaram suicídio e de seus familiares. Obrigado. Eu só queria finalizar agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho da nossa experiência aqui no meio do mundo, como a gente fala, no norte do Brasil, no meio do mundo, na beira do Rio Amazonas, que é um lugar maravilhoso, né? Apesar de todo esse tema adverso que nós comentamos nesse momento, mas é um lugar muito bom de se viver, né? Perto da natureza. Dizer que a gente produziu, no final do ano passado, essa cartilha, com apoio da Universidade Federal do Pará. Essa cartilha fala sobre prevenção do suicídio, descreve um pouquinho da experiência do Ombar, essa cartilha está na forma digitalizada no Instagram do Ombar, @Ombar_. Quem quiser se interessar, pode acessar gratuitamente. E deixar à disposição. Aqui o Ombar, a Universidade Federal do Amapá, sempre que precisar, a gente está disponível para dialogar e aprender também com os profissionais do Brasil. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelos dados e por toda a reflexão trazida. Eu acho que ela é muito importante e eu espero que esse seja assim o primeiro de muitos encontros que a gente vai fazer ainda. Perfeito. Muito obrigado. Forte abraço.